Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os pais pelo seu dia. Ser pai é uma bênção, uma dádiva, um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Não vou pregar sobre os pais, a gente está acompanhando o livro de Esté, mas eu quero apenas deixar para você, no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Veja, Jó tem qualidades excelentes em um pai. Ele era íntegro. Íntegro significa inteiro, completo. Não é um homem de coração dividido. É um homem que se dedica àquilo que se propõe a fazer. Ele era um homem que andava com Deus, então seu coração não é dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Deus é sua prioridade. O profeta Amós, ele acusa o povo dizendo: o seu coração é dividido, por isso eles são culpados. Então, pais, sejam homens íntegros, homens retos, homens de uma palavra só, homens cuja palavra valha a confiança dos seus filhos e de todos aqueles que convivem com você. Em segundo lugar, ele era reto. Retidão tem a ver com verdade. Ele é um homem de sim, sim, não, não. Como Jesus ensina: seja a vossa palavra sim, sim, não, não, o que passa disto é de procedência maligna. O seu filho, a sua filha precisa crescer, eles precisam crescer vendo que o seu pai é homem de uma palavra só, é um homem em cuja palavra se pode confiar, não é um homem que usa de meias verdades, que fala coisas que não quer dizer exatamente o que ele diz. Não, é um homem reto, é um homem correto, é um homem confiável. Ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem para quem a pessoa mais importante da sua vida é o Senhor. Jó, ele era o sacerdote do seu lar. Se a gente continuasse lendo o texto, vai ver que os seus filhos faziam aniversário. Ele tinha 10 filhos, e eles faziam aniversário e sempre comemoravam uns nas casas dos outros, e após o culto, Jó se levantava de madrugada, ele ia lá sacrificar, oferecer um culto a Deus, e ele dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado no seu coração contra Deus. Então ele é o sacerdote do lar, ele ora pelos seus filhos, ele coloca a vida dos seus filhos nas mãos de Deus, e ele dá o exemplo de um homem que cultua ao Senhor. Que os seus filhos vejam em você, pai, um sacerdote do lar, alguém que prioriza a vida com Deus. Não mande seus filhos para a igreja e fique em casa, né? Venha com eles, acompanhe. Quando chegar à sua casa, na hora do almoço, pergunta: o que você aprendeu hoje no culto infantil? Né? O que as tias ensinaram? O que chamou sua atenção? Leia a Bíblia com eles e ore pela vida dos seus filhos. E em quarto lugar, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Interessante que em 2 Timóteo 2:22, o apóstolo Paulo fala: foge também das paixões da sua mocidade. Mas veja, há paixões próprias a cada idade da vida. Foge então, você que é um pai jovem, foge das paixões da mocidade. Você que é um pai mais velho, foge das paixões da meia-idade. Você que já é maduro, foge das paixões da terceira idade. Porque todos nós, pecado não é coisa comum a jovens, pecado é coisa comum a seres humanos. Todos nós somos pecadores. Eu não canso de repetir algo que eu li uma vez, em que um filho dizia: o que mais chamou a minha atenção na vida do meu pai não foi as coisas que eu vi meu pai fazer, mas foi as coisas que eu não vi meu pai fazer. Eu nunca vi meu pai tratar mal a minha mãe. Eu nunca vi meu pai olhar ou mexer com mulher na rua. Eu nunca vi meu pai contar mentiras. Eu nunca vi meu pai fazer gato na luz. Eu nunca vi meu pai ter gato net. Eu nunca vi meu pai ficar com troco quando a menina do caixa, o rapaz do caixa errava e dava mais. Eu nunca vi meu pai fazer essas coisas. Então, que seu filho olhe para você e veja que você é alguém que se desvia do mal. Sabe, irmãos, Jó, ele passa por problemas terríveis, mas ele, apesar de lamentar, de chorar e de sofrer, ele coloca a sua vida diante de Deus. E é interessante que no momento de angústia, a sua esposa fala para ele: ainda retens a tua fidelidade, amaldiçoa a Deus e morre. Ele diz: como qualquer doida falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos dele o mal. Jó capítulo 2, versículo 10. Veja, ele não peca com a sua boca, mas no final a Bíblia diz que ele tem mais 7 filhos e 3 filhas. Deus dá a ele mais 10 filhos no lugar dos 10 que ele perdera. Isso chama a minha atenção, porque Jó, apesar de toda angústia, toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, tudo de ruim que aconteceu, ele preservou o seu casamento. Ele refaz a sua vida com a sua esposa. Então seja um homem que lute pela sua família, pelo seu casamento.
Que Deus abençoe você, pai, que Deus te dê sabedoria e que você seja um grande exemplo de vida cristã para o seu filho, para a sua filha. Parabéns, que Deus abençoe você. Estou feliz de ver aqui Alex, Mary de novo, João voltou tinindo hoje para a classe, estava lá, né, com todo o gás, e ele chegou com um cordãozão de lobo, né, uma medalha de lobo, ele falou, está notando alguma coisa diferente em mim? Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei assim, cortou o cabelo? Ele, não, estou com a medalha de lobo. O Júlio falou, é do Thundercat. Eu falei, Júlio, o Thundercat é da sua época e da minha, esquece isso. Né? E o João falou, não, é lobo, porque isso vai aumentar o meu carisma, seja lá o que significa, mas o fato é que ele está animado e a gente está feliz de ver o João, a Mary aqui, a Alex também, estava sentindo falta do piano do Alex, né? Cada um tem o seu, né? Nossa equipe de louvor é uma bênção e cada um compõe, sempre que um não está, faz falta, e a gente sente falta. Deus abençoe vocês. Pastor Fulvio também esteve em Valença esse final de semana, pregando lá no aniversário de ministério do pastor Jones, um amigo dele de muito tempo, foi e voltou em paz. A família do pastor Fulvio está aqui, é bom ver, e todos os irmãos também. Abra sua Bíblia, hoje é dia de almoço de paz, não é isso? Mas após o culto eu preciso falar com a irmã Gilza, irmã Cristina e irmã Mary, tá? Eu preciso pedir ajuda aos universitários, para a gente poder decidir essa questão aí do piquenique, tá bom? Muito bem, Esther capítulo 7, versículos de 1 a 10, a palavra de Deus diz assim, vindo pois o rei com Amã, para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse, onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Não existem casualidades, tudo está nas mãos de Deus. Irmãos, a gente terminou na semana passada, a gente viu Amã sendo levado para o segundo dia do banquete. Interessante que Esther é uma mulher de um alto domínio tremendo. É legal porque quando ela é levada para o palácio, ela é pouco mais do que uma menina e ela não era o que ela queria, não era o que ela procurou, e ela se torna rainha de um grande império, e ela agora vai viver no luxo, no conforto, ao estalar de dedos, a uma simples manifestação da sua vontade. Diversos servos estão ali, servos e servas, para realizar os seus menores desejos. Ela é uma mulher agora toda poderosa, empoderadíssima, né? Uma mulher empoderada de verdade, que fazia, acontecia. Ela é casada com um homem cruel, a gente já falou de Assuero aqui, um homem cheio de problemas, um homem com uma postura esquisitíssima. Ele era o quê, irmãos? Um nojento, essa é a palavra teológica para Assuero. Assuero era um nojento, e ele perde, né, uma grande quantidade de homens na guerra frustrada contra a Grécia. Nesse meio tempo aí, ele vai filmar o filme 300 lá, né, se veste de Rodrigo Santoro e vai lá fazer aquele filme. É exatamente isso que acontece, leva uma surra histórica lá de um exército muito menor, volta para casa, há rebeliões, focos de rebelião. Bigtã e Teres, dois dos seus guardas, tramam matá-lo. Mardoqueu sabe, conta para
para Esther, Esther faz saber ao rei, os homens são enforcados, isso é esquecido. Depois vem Amã, filho de Amedata, o Agagita, os irmãos lembram dele, ele é descendente de Agag, aquele rei dos amalequitas lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, que Samuel destruiu porque Saul não o fez, e as gerações se passaram, o ódio foi alimentado, ele quer destruir todo o povo, e aí então agora ele consegue convencer o rei a lançar, a emitir um decreto que em pouco menos de um ano todos os judeus seriam mortos. A cidade está perplexa, tudo está acontecendo, e Mardoqueu manda chamar Esther e fala: não penses tu que por viveres no palácio serás protegida, porque se de todo te calares, de outra parte virá socorro para os judeus, mas quem sabe se para tal tempo como este, não foste tu trazida a este reino. É neste momento que Esther acorda realmente para a sua responsabilidade, é neste momento que ela desabrocha como mulher agora empoderada, não financeiramente, não porque tem aos seus pés um grande reino, não porque é esposa do homem mais poderoso da terra, mas porque ela agora entende a sua responsabilidade diante de Deus. Ela se coloca então nas mãos de Deus, ela jejua, ela ora, ela vai à presença do rei, expõe a sua vida ao risco, porque parecer diante do rei sem ser chamada era pena de morte, mas ela vai e ela diz: se perecer, pereci, ou perecendo, pereço. E ela vai e ela chama o rei para um banquete, vai no primeiro banquete, a mãe está se achando, começa a contar vantagem, ele manda fazer uma forca de quase 25 metros de altura para enforcar Mardoqueu, porque ele não se contenta apenas em destruir o povo, ele tem raiva daquele homem que não se prostra, não o adora. Mardoqueu, Amã queria ser adorado como Deus, assim como todos os dignatários, todos aqueles que faziam parte da corte dos reis persas, eram adorados como Deus. Mardoqueu é um servo do Senhor, ele não se curva, ele não adora aquele homem, isso gera ódio no coração de Amã. Ele manda fazer a forca, ele fica contando vantagem: olha, eu fui lá no banquete, a rainha Esther não chamou ninguém, só tínhamos eu, ela e o rei, e amanhã tem outro. Nesse ínterim ele sai, e aí quando ele volta, manda construir a forca, quando ele volta de manhã, ele é pego de surpresa, porque o rei pergunta. Naquela noite o rei havia perdido o sono, e foram lidas diante do rei as crônicas da história do que acontecia no reino, e chegou na parte em que Mardoqueu havia denunciado a conspiração. Ele pergunta: o que foi dado a Mardoqueu como presente? Nada foi dado, disseram os seus servos. E ele falou: não, isso está errado. De manhã, quando a mãe chega lá para pedir, para mandar enforcar Mardoqueu naquela forca imensa, altíssima, o rei pergunta: o que eu devo fazer se eu quero honrar alguém? E Amã se acha o máximo, ele pensa: na verdade o rei vai querer honrar a mim, não é isso? E aí ele fala: então monte no cavalo do rei, use as roupas do rei, seja levado diante de todos, vá um batedor à frente dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E ele está pensando que isso é com ele, e aí então o rei diz: muito bom, Amã, boa ideia, faça isso com Mardoqueu. E aí na semana passada a gente terminou dizendo que se houvesse som na Bíblia, nós ouviríamos naquele momento o quê? Foi isso? Muito bem. A mãe então é obrigado a honrar Mardoqueu, volta para casa aborrecidíssimo, e aí então a sua esposa diz a ele: se este Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, é do povo judeu, você não vai prevalecer contra ele. Deus usa até mesmo pessoas que não o conhecem para reivindicar a sua glória e o seu poder. Acabou assim. Os soldados chegaram, então falaram: está na hora do segundo banquete. Então chegamos ao capítulo de hoje. Ele vai ao segundo dia com o banquete. Amã agora já não está mais tão animado, ele já não tem mais tanto apetite, já não está mais tão entusiasmado com a riqueza do palácio, e ele está ali meio preocupado, sem saber o que vai acontecer. E mais uma vez Assuero pergunta, porque Assuero, ele é um nojento, ele tem uma série de defeitos, mas ele não era um homem burro, pelo contrário, ele era um homem, dizem os historiadores, com uma inteligência acima da média, e afinal de contas, ele está observando a sua rainha, ele está vendo toda essa movimentação de Esther, ele ainda não entendeu o que está acontecendo, o que Esther quer, porque na verdade, lembre-se que ele ainda não sabe que Esther é judia. Porque Mardoqueu havia orientado Esther a não dizer, e Esther não havia dito nada ainda. Mardoqueu criara Esther e ela o obedecia, né, como se ela ainda fosse dependente da criação dele. Ela é uma mulher que sabe reconhecer tudo que Mardoqueu fez por ela. Ela era uma órfã e foi criada por ele. Então veja, ela não fala nada, o rei não sabe, e ele pergunta de novo no segundo dia: rainha Esther, o que você quer?
Está aqui no versículo 2, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Olha só, peça o que você quer. A Sueli está ficando impaciente. Mas a gente viu na semana passada que o plano de Deus exigia este dia a mais. Por quê, irmãos? Porque neste dia a mais foi que Amã se atrapalhou com as próprias pernas. Amã tropeça na sua própria arrogância. Ele manda fazer a forca, ele se gaba, ele fala da sua riqueza, dos seus 10 filhos, de tudo que ele tinha, da intimidade que ele tinha com o palácio. Ele é o máximo. O rei está me honrando. Nesse espaço de tempo é que ele vai ao rei, e o rei, sem saber, né, o que Amã estava achando que era mais do que era na verdade, manda que ele honrasse Mardoqueu. Agora Amã está quebrantado, ele está assustado. Quando ele é levado, no final do capítulo anterior, no versículo 14, estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei, se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Eu fico imaginando Amã sendo conduzido para o palácio, e ele olha aquela forca enorme, deve ter engolido em seco e pensado, isso não vai acabar bem. E ele agora está ali, de olhos arregalados, meio assustado, e olhando para Esther e pensando, o que vai acontecer? E aí então o rei pergunta, o que você quer? E agora é o momento em que Esther fala. Então respondeu a rainha Esther e disse, senhor rei, achei graça aos teus olhos e bem parecer ao rei, dê-se-me minha vida como minha petição e meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Olha a diplomacia de Esther, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Veja, Esther fala, olha, se o rei quer me favorecer, então salve a minha vida e do meu povo. E aí, a senhora deve ter ficado sem entender direito, falar, porque meu povo foi vendido para ser destruído. Se a gente fosse vendido como escravo, eu não ia falar nada. Veja a sabedoria desta mulher, essa mulher empoderada, porque ela tem o poder de Deus na sua vida, e ela fala assim, se a gente fosse vendido como escravo, eu não ia falar nada, porque afinal de contas, o rei tem tanta coisa para se preocupar, eu não ia aborrecer o rei com isso. Irmãos, isso é só para os homens, mulheres fecham os ouvidos, vocês não vão ouvir o que eu vou dizer, elas fazem o que querem com a gente. É verdade ou não é? As mulheres não ouviram isso. Ok, mas vejam, ela vem cheia de melifluosidade, ela tem mel nas palavras. Olha, você é tão ocupado, você é dono de um império enorme, você tem muita coisa para ocupar a sua cabeça. Ah, meu bem, você está muito preocupado. Eu ia aceitar até ser escrava. Ah, Sueli, eu ia aceitar ser escrava, mas eles querem matar a gente. Ganhou o rei ali, ó, jogou o anzol, cravou lá, e ela trouxe, veio igual um peixe, porque elas fazem o que querem, irmãos. A mulher sabe edifica a sua casa, a mulher sabe dobra o seu marido, não é? Impressionante. Quando a gente vê, a gente está fazendo aquilo que a gente disse que jamais faria, né? E está fazendo, e elas estão rindo. Não olha para mim, não. O fato, irmãos, é isso. Não tem um homem aqui, Joel, dá uma força, Joel, vou botar você aqui. Agora vejam, ela vai e ela fala isso para o rei, e o rei já fica, mas quem é esse? Agora é o momento de falar. Sabe, irmãos, existe tempo para tudo, existe tempo para falar e tempo para calar, e a Bíblia diz que peca quem é precipitado. Eu não sei você, mas se eu estivesse no lugar da Esther, acho que eu não teria essa paciência toda. Ela está num jejum de 3 dias, e nesse período de jejum em que ela não come nada, ela prepara um banquete. E aí depois ela oferece o banquete, chega no banquete, ela não fala nada, ela fala, vem amanhã de novo, ela está amaciando Assuero, ela está dando corda para Amã se enforcar, e ela sabe, porque ela tem comunhão com Deus, porque ela passou dias em oração, buscando a vontade e a direção de Deus, e ela sabe que tem que esperar. Quantas vezes, irmãos, nós cometemos erros bobos, erros que não precisavam ser cometidos, porque nós não esperamos, porque nós nos precipitamos, porque a gente quer resolver a coisa logo, é para ontem. Quem disse que é para ontem? Nós achamos que as coisas têm que ser no nosso tempo. Há uma música que diz, em teu tempo, em teu tempo. Isso é muito bonito de cantar, mas entenda uma coisa, você e eu, cada um de nós somos pobres criaturas presas no tempo.
Se a gente quer saber as horas, os minutos ou os segundos, a gente olha no relógio. Se a gente quer saber o mês ou o ano ou o século que a gente está, a gente olha no calendário. Deus não tem relógio, Deus não tem calendário e não precisa deles. Deus não sofre os efeitos do tempo, por isso que Ele não está nem preocupado se hoje é o último dia que você tem para dar entrada naquele carro, se a promoção acaba daqui a 15 minutos, Deus não está sujeito a estas coisas. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele é o único que tem todo o tempo do mundo, porque Ele está fora do tempo, acima do tempo, porque Ele o criou. E nós, às vezes, irmãos, queremos que as coisas se resolvam logo e não oramos. E se temos decisões a tomar e não temos tempo para orar, então é melhor decidirmos por não fazer, porque muito provavelmente erraremos. Esther sabe que precisa esperar, e na hora certa ela fala. E veja, o texto continua dizendo, lá no versículo 5, então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou assim fazer? E disse Esther, o homem, o opressor, e o inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Esse termo perturbou aí significa que ele ficou apavorado. Naquele momento, Amã viu diante dos seus olhos todos os seus sonhos de grandeza se desfazerem. Alguém já disse que expectativa é igual paçoca, do nada esfarela, né? Foi isso que Amã sentiu. Ele deve ter sentido isso. Todo o seu sonho de grandeza, de riqueza, de poder, de honra, o seu nome seria estabelecido, lembrado por muitas gerações, os seus filhos e sua mulher e tudo isso, ele viu aquilo tudo ruir diante dos seus olhos. Ele se perturbou, e é interessante que então agora o rei ele vira as costas e sai. O rei ficou enfurecido, porque ele entendeu duas coisas importantes. Primeiro, ele entendeu o seguinte, as coisas estão acontecendo debaixo do meu nariz e eu não sei. Ele não sabia que Esther era judia. Ele falou, afinal de contas, que rei sou eu, que controlo 127 províncias da Índia até a Etiópia, um terreno enorme, que tenho dinheiro para dar uma festa de 6 meses, isso não é para qualquer um não, irmãos, 6 meses de festa, e eu não sei o que está acontecendo dentro da minha casa. E a segunda coisa que ele entende, esse Amã, o camarada a quem eu dei o meu anel, e o anel do rei era como o salvo-conduto, o livre passe para fazer o que quisesse, porque todos os documentos que eram selados com o anel do rei, eles tinham valor, e as leis de Medos e Persas eram leis que, uma vez promulgadas, não poderiam ser revogadas. O que um rei medo e persa promulgasse valia, ninguém podia dizer o contrário. Veja, ele dá o seu anel para Amã. Eu confiei neste homem, ele tem o meu anel, ele tem o meu salvo-conduto, ele tem o minha confiança total, e esse homem está querendo matar a minha rainha. Assuero é um homem cruel, ele é um homem carniceiro, ele aprende isso com seu pai. Os livros de história nos contam que uma vez, em uma ocasião, o seu pai mandou enforcar 3.000 homens numa única tarde. Agora, é bom lembrar que a forca não é a forca como nós a conhecemos. A forca eram estacas onde as pessoas eram empaladas, eram colocadas de cima para baixo, em cima. Mas entenda o seguinte, é melhor do que ser enforcado do que ser crucificado, porque a morte é instantânea. Na crucificação, os romanos aperfeiçoaram a arte de tortura. Eles que botaram aquele travessão, para a pessoa poder sofrer mais e ser cravada ali. Mas numa tarde o seu pai crucificara ou empalara 3.000 homens. Ele é um homem que gosta de fazer estas coisas. Imagina agora o que está acontecendo na mente daquele homem. Ele sai, ele vira as costas e sai, ele não tem palavras para dizer. E é aí que Deus vai mostrando realmente que Ele controla todas as coisas, irmãos, porque nesse momento Amã agora desesperado, aquele homem arrogante, aquele homem que queria matar todo mundo, que ele também não sabia que Esther era judia. Ele agora está perdido, e o rei virou as costas, ele se joga sobre o leito de Esther, para implorar pela sua vida. Nesse exato momento, Assuero retorna, e ele vê Esther assentada, porque as rainhas ficavam assentadas sobre um leito assim embaixo, com as perninhas assim, e ele está aqui, debruçado, jogado, com as mãos nos ombros da rainha. Quando ele entra, Assuero, que já não está muito satisfeito, ele olha e fala assim, porventura,
Está lá no versículo, olha que coisa interessante, versículo 8. Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa? Em outras palavras, ele queria matar minha mulher, ele agora quer estuprá-la. Ele quer se aproveitar dentro da minha casa. Quando ele fala isso, joga um capuz sobre a cabeça de Amã. Isso significa que acabou. Não há mais misericórdia, nenhum argumento pode ser colocado. Quando alguém jogava o capuz sobre a cabeça de alguém, na presença do rei, esse alguém estava votado para morrer. Acabou. Veja que a partir daí, você não escuta mais Amã falar. Cadê aquela arrogância toda, aquele blá blá blá, meus filhos? Qual era o nome dos filhos, Gilza? De Amã? A Gilza falou que era Timichu e era, como é que é? Toyota, lá, Tititi, aqueles nomes lá. Vaizata, Arizai, Aridai, Porata, Adalia, Farmasta. Eram 10 filhos, aqueles nomes persas. Cadê aquela história toda? Que ele ficava contando essa vantagem. Amã não fala mais. Ele não tem mais o que dizer. Acabou, irmãos. E aí, Harbona, né, sempre tem um para cravar o último prego e fala assim, olha o versículo 9. Então disse Harbona, um dos camareiros que serviam diante do rei. Ele deve ter chegado pertinho assim e falado assim, olha só, tem uma forca lá fora que esse camarada aí mandou para fazer para forcar mais do que eu. Ah, é? É. Então bota ele lá. E aí diz o texto, que forcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. E acaba a história do capítulo 7. Uma história curta, as coisas aconteceram de forma muito rápida neste capítulo. Não tem, nos outros capítulos a gente vê toda uma preparação, não é isso? A gente vê todo o banquete de 6 meses, a gente vê Vasti sendo exposta à humilhação, se recusando a passar por isso, a gente vê depois a tristeza do rei, há uma passagem de 4 anos, onde ele foi à Grécia lutar, ele volta derrotado, sente falta da rainha, vamos fazer um concurso, vamos trazer as jovens, é 1 ano de preparação para aquelas jovens, e elas ficam lá, até que Esther foi colocada como rainha, e a gente tem toda essa passagem de tempo, a gente vai ver Amã se gabando, as coisas vão acontecendo de forma mais lenta. O capítulo 7 é muito rápido. No segundo dia de banquete, entrou, o que você quer? Eu quero que você me salve. Quem é que quer te matar? É ele. O rei sai. Esther, me perdoa. O rei volta. Ah, é? Acabou. Lições importantes para as nossas vidas, quando as coisas acontecem muito rápidas. E quando Deus começa a se mover, sabe, irmãos, às vezes a gente vê as coisas ficando ruins e ficando piores e tendendo a ficarem cada vez mais difíceis, e a gente acha que Deus está parado. Neste mundo, irmãos, sujeito ao tempo em que nós vivemos, e que nós sentimos os efeitos do tempo, em que nós nos impacientamos, não tenha dúvidas, em algumas situações ou em várias situações ao longo da sua vida, você vai achar que Deus é injusto, você vai achar que Deus não está vendo, você vai achar que Deus esqueceu, você vai achar que Deus está parado. Por que Deus não se mexe? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não se manifesta? E isso é algo que é comum a nós, porque somos ainda pecadores e não entendemos, não conseguimos vislumbrar todo o panorama de Deus. Deus tem propósitos que são incompreensíveis, tem propósitos que são misteriosos, tem propósitos que estão muito além da nossa capacidade de compreensão, mas entenda e lembre, você sabe, eu sei, mas nós precisamos ser lembrados que todos os propósitos de Deus, eles são justos, eles são infalíveis, eles são perfeitos, eles são imutáveis e eles irão se cumprir. Mardoqueu sabia disso porque ele fala para Esther, se você se calar, de outra parte vem socorro para os judeus. Os propósitos de Deus não serão frustrados se você e eu não participarmos deles. Nós perderemos a oportunidade. É igual o Josué, quando ele está para conquistar a cidade de Jericó, ele fala para o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é santificai-vos para que o Senhor faça maravilhas. Não, Deus é um Deus de maravilhas. Ele as fará, Ele tem o seu projeto, Ele vai fazer maravilhas. Se eu não nos santificarmos, nós não veremos estas maravilhas. Nós não participaremos delas, nós ficaremos de fora delas. Deus fará maravilhas.
E Mardoqueu fala a mesma coisa com outras palavras: se você se calar, Deus vai dar um jeito. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Deus não vai ficar, puxa vida, eu precisava tanto da Rebeca, ela não fez, e agora? Não existe isso, irmãos. Se a Rebeca não se disponibilizou, se não se colocou à disposição de Deus, se não quis fazer, pior para a Rebeca, pior para mim, pior para qualquer um de nós que não fizermos. Mas Deus o fará. O que Ele oferece para você e para mim, criaturas pecadoras. Marlene orou ali, falou, não, Alex orou, nós somos pecadores, somos falhos, mas Deus oferece a nós a oportunidade maravilhosa de participarmos de algo que é muito maior do que nós. É engraçado porque o ser humano, ele gosta de ter aquilo que se chama de sentimento de pertença, pertencer a algo, pertencer a um objetivo, ter algo que seja maior do que ele mesmo. E pessoas se envolvem em atividades missionárias, em atividades filantrópicas, e seja lá o que for, porque elas querem pertencer, e isto é bom, mas Deus nos oferece a oportunidade de participarmos de algo que é muito maior do que qualquer coisa que há neste mundo. E muitas vezes nós receamos, e muitas vezes nós nos recolhemos. Mas veja, quando Deus começa a se mover, Ele se move de forma que ninguém pode impedir. E é bom estar junto com Deus quando Ele começa a se mover. Foi isso que aconteceu no capítulo 7. Verdades aqui? Lições? Em primeiro lugar, está aqui. Quando nossas palavras estão de acordo com o tempo de Deus, elas produzem o melhor dos resultados. Quando nossas palavras estão de acordo com o tempo de Deus, elas produzem o melhor dos resultados. Avance um pouquinho na sua Bíblia, vai comigo lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 23. Provérbios 15, 23. A palavra de Deus diz assim: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Alguém disse, não sei quem foi, que existem 3 coisas que não voltam: a pedra atirada, a flecha lançada e a palavra proferida. Depois que falou, eu não quis dizer isso. Se quis dizer ou não quis dizer, eu não sei. Mas disse. Quão boa é a palavra dita a seu tempo. Se Esther tivesse dito antes, no dia, na véspera, no primeiro banquete, ela teria perdido a oportunidade de ver Amã se atrapalhar todo. Agora, ainda em Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas ou em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Maçãs de ouro em bandejas de prata são bonitas, são decorativas, ornam, enfeitam qualquer lugar e tem muito valor. Uma palavra na hora certa, ela enfeita uma relação, ela conserta uma situação e ela tem valor inestimável. Esther esperou a hora certa de falar e Deus a honrou. Você já passou por oportunidades de falar alguma coisa e depois pensar, puxa vida, aquela palavra foi exata, que bom que eu falei aquilo naquela hora? E já teve a oportunidade de falar também depois, não devia ter falado? Essa experiência talvez seja mais comum para nós, né? Meu pai dizia sempre para mim isso. Meu pai não era crente, mas quando eu falava alguma coisa assim, meu pai dizia, André, meu filho, os chineses são um povo de cultura milenar, e eles têm um provérbio chinês que é muito importante. Eu perguntava, qual é, pai? Boca fechada não entra mosca, no... É isso, irmãos. Boca fechada não entra mosca. Se você não tem nada para falar, fique quieto. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Fique quieto, não reclame, não murmure, não blasfeme, não atropele as suas próprias palavras. Aguarde o tempo certo, porque quando você abrir a sua boca no tempo de Deus, os resultados serão os melhores possíveis. Essa é a primeira coisa. Segundo lugar, os ímpios caminham
a passos largos para a perdição. Às vezes a gente não vê. A gente acha que tudo com eles está indo bem. Mas é como eu disse, nós não temos a visão do panorama completo. Eles estão indo a passos largos para a perdição, e Amã foi um exemplo muito claro disso. Estava tudo bem de um dia para o outro, sem que ninguém esperasse, nem o próprio Amã, tudo desabou. Abra lá rapidinho em Salmo 37, versículo 10. Ele começa dizendo no versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a relva, como a verdura. No versículo 10 ele diz assim, pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Aonde está a grandeza da Pérsia, que hoje se chama Irã? Aonde está aquele império imenso que ia da Índia até a Etiópia? Aonde está toda aquela riqueza? Acabou. Aonde está o Império Romano? Ruiu. O Império Egípcio? Ruiu. Os grandes reis, imperadores e governadores e conquistadores deste mundo, todos passaram, porque somente Deus é soberano e somente Ele permanece para sempre. Eu prefiro confiar em Deus. O Salmo 118 diz, é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Aliás, esse é o versículo central da Bíblia, tá? Tem exatamente a mesma quantidade de versículos antes e a mesma quantidade de versículos depois. Interessante isso. Melhor é confiar em Deus. Quantos versículos são antes e quantos depois? Não sei não, irmãos, é um montão. Mas é exatamente no centro que ele está. E é uma palavra central, é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. É melhor confiar em Deus do que em faraós, em Césares, em Assueros, em Ciros, em Darios, em Alexandres Magnos, em qualquer um deles. Porque todos eles passarão, mas o nosso Deus permanece para sempre. Terceiro lugar, para a gente acabar antes de meio-dia. Hoje eu estou com tempo sobrando hoje, viu? Hoje eu estou remindo o tempo, porquanto os dias são maus e o almoço de hoje é bom. Então vamos lá. Versículo, verdade número 3. As obras de Deus não têm a ver com os nossos relógios, elas têm a ver com a sua glória. Deus faz tudo segundo o seu propósito, para a glória do seu próprio nome. Não tem a ver com você nem comigo, tem a ver com Deus. Esta é uma pílula difícil de engolir, porque nós gostamos de achar que tudo tem a ver conosco, porque eu sou mais importante, porque eu sou melhor, porque o meu caso é mais urgente, porque afinal de contas seria maravilhoso se o mundo girasse ao meu redor. Olha que coisa maravilhosa que seria. Eu quero, e tem alguém para fazer. Coisa boa, mas não é assim, irmãos. Porque só existe um soberano neste universo, e é o Senhor Deus. Tudo existe porque Ele fez, tudo subsiste porque Ele preserva, e tudo que sumir virá a sumir e a ser consumido, porque Ele o fará. A gente estava falando hoje na classe de batismo sobre a providência de Deus. Nosso Deus é um Deus providente. Providente é aquela manifestação de Deus pela qual Ele criou, sustenta e governa todas as coisas. Chuva e seca, sol e chuva, calor e frio, saúde e doença, morte e vida. Nada acontece por acaso. As coisas acontecem porque Deus assim o determina. E é interessante que quando a gente pensa na providência de Deus, a gente pensa só nas coisas boas, nas coisas agradáveis, mas não, providência de Deus tem a ver com tudo que acontece com você e comigo ao longo desta vida, até as coisas ruins, até as dores, até as feridas, até as perdas, até as dificuldades, até as derrotas, até as frustrações, tudo isso é providência de Deus, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, 28, o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Mas vou dizer de novo, sabendo que estou sendo repetitivo, porque ensinar é a arte de ser repetitivo. Todas as coisas contribuem para o bem não significa dizer, vai dar tudo certo. Não é isto. Porque em seguida ele continua dizendo, porque aos que dantes conheceu, a estes também
predestinou, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou, para que sejamos conforme a imagem do seu Filho, o summum bonum, o grande bem, o maior bem que vai acontecer com você e comigo na história, em todas as eras, é sermos transformados, moldados e finalmente chegarmos à estatura de varão perfeito, à plena imagem de Cristo, a sermos semelhantes a Jesus. Deus está forjando em nós a imagem do seu Filho. Isso é o maior bem. Então, todas as coisas, se você é um crente, todas as coisas contribuem para este bem. E se precisar, Deus vai podar você. Se precisar, Deus vai cortar as minhas asinhas. Se precisar, Ele quebra a nossa perna para que estejamos ao lado dele. Assim como o pastor fez com aquela ovelhinha que fugiu. O quadro é idílico, a música é bonita. Tomou em seus braços, como é que é? A encontrou tremendo, gemendo, tremendo de frio, untou suas feridas, tomou os seus ombros e ao redil voltou. É lindo, a imagem é belíssima e é verdadeira, mas falta uma parte ali que não ia caber na música. Porque quando o pastor encontra a ovelha que fugiu, ele pega e antes de cuidar das feridas, ele quebra a perna dela. Que maldade, pastor? Não, ele quebra a perna dela, ele unta as suas feridas, ele a põe nos ombros, porque ela agora não consegue andar porque está com a perna quebrada, e leva para o redil. O resto da vida, aquela ovelha nunca mais sai de lado do lado do pastor. Parece um cachorrinho. Pastor vai, a ovelhinha vai lá. Olha a ovelhinha com a perninha quebrada. Nunca mais aquela ovelha foge. Mas não dá para cantar, né? A encontrou gemendo, tremendo de frio, untou suas feridas, quebrou sua perna, tomou aos seus ombros e ao redil voltou. Não cabe na métrica, não dá, mas é isso que acontece. E se precisar, porque Ele te ama tanto, Ele quebra a sua perna, ou a minha, para nos manter ao lado dEle. Providência de Deus tem a ver com aquilo que nós não gostamos também. Então, não se apresse, não se impaciente, porque o que Deus faz, as obras de Deus, não tem a ver com os nossos relógios, tem a ver com a glória dEle. E para acabar, as surpresas não são casualidades, elas são soberanamente determinadas. Irmãos, pensar na soberania de Deus é algo que daria pano para manga. A gente podia ficar aqui até a noite, mas eu ficaria sozinho, que os irmãos iam, né? De vez em quando ela sai um, quando eu olhasse, só teríamos eu e a Cleide aqui, porque nem a Cleide, nem a esposa, está feia a coisa para mim, né? Ninguém ficaria. Mas veja, não existem acasos, Deus controla todas as coisas. E quando a gente entende isso, quando eu entendo esta providência de Deus, esta soberania divina, isso traz para mim 3 coisas importantes que eu falei hoje para a minha classe. E eu até falei para eles, de vez em quando eu dou uma dica, né? Eu falo assim, se eu fosse vocês, eu marcaria essa, que pode cair na profissão de fé. E eles ficam lá marcando, né? De vez em quando eu dou a dica. Se eu fosse vocês, eu marcaria essa. E eu falei isso hoje, falei, Júlio? Então, não vou fazer isso com vocês, né? Porque eu falei hoje, pode ser que esqueça, aí vai, não sabia. Mas vejam, quando nós entendemos a providência de Deus, nós desfrutamos de 3 coisas importantes. Primeira, gratidão na prosperidade. Está tudo bem com você? A saúde está boa, a família está em paz, está empregado, as coisas estão acontecendo de forma melhor do que você imaginou? Seja grato. Seja grato. Gratidão na prosperidade. A segunda coisa que traz para nós é paciência na adversidade. Saber que as coisas não estão do jeito que eu queria que elas estivessem, não estão tão boas assim. Aliás, pastor, as coisas estão péssimas. Mas seja paciente, porque não há acasos, Deus está controlando. E a terceira coisa de que nós desfrutamos quando entendemos a soberania de Deus é confiança quanto ao futuro. O amanhã pode trazer o que for. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não é? Ninguém sabe. Mas eu confio que quando amanhã chegar, Deus já estará lá. E se as coisas forem bem, eu agradecerei. Se elas forem mal, eu serei paciente.
mas em todas as situações, a minha vida está colocada nas mãos do Senhor, porque Paulo dizia, e eu repito as palavras dele, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, a minha alma, até aquele dia, até o dia final. Quando eu partir deste mundo, ou se Jesus voltar antes de eu partir, não importa, estaremos para sempre com o Senhor. Esther aprendeu que Deus é soberano e que não existem casualidades. Não foi por acaso, Deus estava no controle de tudo. Vale a pena confiar em um Deus assim. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. É melhor confiar em Deus do que confiar nos talentos, nas riquezas, nos recursos, nos cursos, nos diplomas, nos certificados, na experiência. É melhor confiar em Deus do que em qualquer coisa ou em qualquer pessoa, porque Ele é o nosso Deus, Ele é todo-poderoso, Ele honrará e glorificará o seu nome, e nós estaremos para sempre com Ele. Amém? Amém. Se sabeis estas coisas, que Deus nos abençoe.